Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. É dia do Senhor. Estamos agora no 17º domingo do tempo comum. Dia em que nós, católicos, como eu sempre digo, nos reunimos para a celebração da Eucaristia, a celebração do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E é bonito que hoje, sendo domingo, a igreja nos dá de presente justamente o Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 1 até o 15º, que fala deste grande sinal, deste grande milagre. Jesus multiplica os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixes, e alimenta 5.000 pessoas. Que coisa maravilhosa! Jesus aqui está provando o seu poder. Ele é Deus, ele é o Pantocrator, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que tudo pode, porque é Deus. A Santíssima Trindade, na pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, que está no meio de nós, ele faz esse grande gesto, esse grande milagre. 5.000 pessoas, Jesus alimenta com 5 pães e 2 peixes, porque ele vai multiplicando os pães, multiplicando os peixes, e as pessoas vão ali se alimentando
ao ponto de ter sobrado. Eu dei essa parada para você pensar. Qual é a pessoa no mundo que poderia fazer um milagre desse por si próprio? Ninguém. Ninguém consegue. Só poderíamos fazer esse ato em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por si próprio, nenhum ser humano é capaz. Na primeira leitura, nós vemos também a multiplicação lá dos pães com o profeta Eliseu, está em segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 42 a 44. Mas Eliseu faz esse milagre não por ele mesmo, mas ele faz em nome de Deus. E ali acontece a multiplicação. Mas voltando para nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus, ele prova a sua divindade através desse milagre. Mesmo, meus irmãos, que vocês ouçam autoridades da igreja dizendo que ali foi um momento fraterno, que o pessoal foi partindo o pão, outros trouxeram pães e foi distribuindo e todo mundo acabou comendo. Veja, só tinha 5 pães e 2 peixes e tem alguns elementos aí que estão dizendo que as pessoas trouxeram pães e foram partindo e distribuindo. É uma forma de negar a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, infelizmente. Mas não vamos nos deter nisso aqui, não. Eu só disse isso para, quando vocês ouvirem isso, não dá ouvido, não. Jesus pode, porque ele é Deus, e realmente ele fez este grande milagre. O povo saiu saciado, alimentado. A preocupação de Jesus, ela se encerrou ali depois dessa grande multiplicação, depois desse grande milagre que Jesus fez. Mas eu quero me deter, meus irmãos, em um detalhe, porque todas as vezes que nós vemos o milagre da multiplicação dos pães, é sempre uma preparação para a Eucaristia, para a celebração da Santa Missa. É importante notar aqui uma coisa, que essa multiplicação dos pães, ela aconteceu um ano antes de Jesus instituir o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio, que aconteceu naquela Quinta-feira Santa, que antecedeu também a morte de Jesus na cruz, que seria na sexta-feira. Ali, Jesus celebrou a primeira missa. E aqui tem o gesto. É esse gesto que é importante para que nós possamos guardar no nosso coração. É um gesto que está já no coração de todos nós católicos. Infelizmente, meus irmãos, Martim Lutero acabou negando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, os protestantes não têm missa. Nós temos a missa. E isso está no nosso coração. Veja que aqui vai dizer que na hora que os 5 pães e os 2 peixes estavam ali, veja o que é que Jesus vai fazer. Versículo 10. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Agora veja, Jesus tomou os pães, deu graças
e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Você já notou que quando nós ouvimos essa palavra, nós católicos, nós ouvimos essa palavra, tomou o pão, deu graças e distribuiu. Não tem como nós não lembrarmos do sacrifício da Santa Missa. Depois vocês leiam aí o capítulo 6, todo do Evangelho de São João, que você vai observar Jesus falando que o meu corpo, a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquele que come da minha carne e do meu sangue viverá eternamente. Eu o ressuscitarei no último dia. Vejam só o que Jesus fala a partir da multiplicação dos pães, nos levando justamente, ou melhor, preparando aquele povo para o sacramento da Eucaristia, para a Santa Missa. Aqui está a alma da Igreja Católica. Sem a Eucaristia, sem a missa, nós não somos nada. Eu até digo uma coisa, meus irmãos. Sem a missa, nós deixamos de ser cristãos. Você está entendendo? Sem a missa, nós deixamos de ser cristãos. Imagina, a maior besteira é um católico abandonar a Igreja Católica. Abandona a igreja, aí às vezes vai para essas seitas que tem por aí e ficam sem o alimento da alma. Eis o alimento da nossa alma. É a Santa Missa. Ali nós nos alimentamos com a palavra de Deus, a mesa da palavra. O sacerdote proclama a palavra de Deus e depois ele vai falar para todos nós o que Deus está nos falando. E depois nós saímos da mesa da palavra e vamos para o altar para a renovação do sacrifício de nosso Senhor, o único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, na hora da consagração, acontece a invocação do Espírito Santo sobre a oferta que está ali, do pão e do vinho, que serão transubstanciados no corpo e no sangue do Senhor. E esse gesto de Jesus, de pegar o pão, dar graças e distribuir, se perpetuou em todas as missas durante séculos e séculos e até os nossos momentos, até no dia de hoje. Hoje você vai participar da missa e você vai ouvir e vai ver com os próprios olhos o sacerdote fazendo esse gesto sublime, este gesto maravilhoso, aonde o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é renovado e Jesus vem ali nas mãos do sacerdote. E ali o sacerdote irá dizer: dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí agora
nós entramos no mistério, já estamos no mistério. Estamos dentro do sacrifício de nosso Senhor. E aí, o sacerdote, que é Jesus falando, dirá, na véspera de sua paixão, ou seja, um dia antes, foi naquela noite, um dia antes dele ser sacrificado ali na cruz, de ele derramar o sangue ali na cruz, de ele dizer ao Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Aí vai dizer, na véspera de sua paixão, ele, Jesus, tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças. Partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E naquele momento, aquele pão já não é mais pão, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o sacerdote eleva e mostra para toda a comunidade dos católicos que estão ali. E a comunidade que já está de joelhos, e é importante notar isso, meus irmãos, é para todos, nesse momento, estar de joelhos, dobrados, ajoelhados, é para estarem ajoelhados, não é para ficar em pé. Só fica em pé quem tem algum problema, que não pode ajoelhar, está com problema dos seus joelhos. Os médicos disseram, você não pode ajoelhar, esse sim. Mas os outros, desde as crianças até o mais idoso que estiver ali, estará ajoelhado. É por isso que na Igreja Católica nós temos ali o genuflexório, ali em frente ao banco onde nós sentamos, e nós estaremos ajoelhados. Vocês, todos, a comunidade ajoelhada, com os olhos fixos na Eucaristia. Não é para fechar os olhos, não. Tem pessoas que abaixam a cabeça, tem outros que fecham os olhos. Não, não é para fechar os olhos. E nem abaixar a cabeça, é para olhar. É por isso que o sacerdote eleva e ele mostra. Ali está o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o sacerdote, depois, ele se ajoelha também, adorando nosso Senhor que está ali. Aí depois ele prossegue. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice, que ali está contido o sangue, ou que está contido ali o vinho. Então ele pega o cálice com vinho e em suas santas e veneráveis mãos pronunciou novamente a bênção de ação de graças. Lembremos lá do gesto dele na multiplicação dos pães. Pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo, aí o sacerdote, olhando para o cálice, aonde está o vinho, ele pronuncia, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória
de mim. Aí mais uma vez o sacerdote vai levantando o cálice e apresenta o cálice para toda a comunidade dos católicos que estão ali. Todos de joelhos, todos ajoelhados, olham o cálice e dentro do cálice já não é mais vinho, é o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí depois que o sacerdote apresenta, toda a comunidade está olhando e é em silêncio, meus irmãos. Esse momento é um momento sublime, é um momento do silêncio, ninguém pode estar conversando. Todos os olhares estão voltados ali para o cálice, onde está o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que o sacerdote apresenta, ele coloca o cálice em cima do altar. Da mesma forma como ele já havia feito com o corpo de nosso Senhor, agora ele coloca o cálice em cima do altar. E ele faz ali um momento de adoração. Depois o sacerdote se levanta e diz: mistério da fé. Mistério da fé. Esse é o mistério, meus irmãos. É um mistério que nós contemplamos pela nossa fé. Quem não tem fé continua olhando e dizendo: é o pão que está ali, é vinho que está ali. Esses são os ateus, os materialistas, os evangélicos. Para eles não aconteceu nada. Mas para nós, católicos, porque nós obedecemos a Deus e Ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Para nós, pela fé, nós vemos ali não mais um pedaço de pão, mas o corpo de Jesus. Não vemos mais o vinho, mas o sangue precioso de Jesus que está contido naquele cálice. E aí o padre diz: mistério da fé. E nós respondemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então nós anunciamos a morte de Jesus, a morte que acontece, porque ali é o sacrifício de nosso Senhor. Ao mesmo tempo, nós já proclamamos também a sua ressurreição e dizemos: vinde, Senhor Jesus, porque Ele voltará um dia. Ele virá na sua segunda vinda para levar os católicos que estiverem aqui proclamando a sua fé e sendo fiéis ao nosso Senhor. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Que coisa maravilhosa! É o sacrifício de nosso Senhor que só nós católicos cremos e só nós católicos participamos. Infelizmente, os evangélicos fazem até isso lá e realmente, como não acontece, eles não acreditam mesmo, então não acontece. Eles fazem lá um momento lá, é pão de padaria, é vinho, sabe lá de onde. Eles dizem até que não é nem vinho, é suco de uva. Para nós católicos, não. É vinho que Jesus pegou e pronunciou, transubstanciou, tornou-se sangue de nosso Senhor. Pronunciou, transubstanciou e tornou-se o corpo do Senhor. Essa é a nossa fé. Hoje é domingo, meus irmãos. Quando você for para participar da missa, esteja atentos. É um momento de silêncio. É um momento de nós contemplarmos o Senhor que vem no meio de nós pelas mãos ungidas do sacerdote. Qualquer pessoa que venha a fazer isso, que não seja um sacerdote, não vai acontecer nada.
Pode qualquer pastor fazer isso, não vai acontecer nada. Mas o sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica, eu, como sacerdote, quando eu pronuncio, ali é Jesus pronunciando, é Jesus falando através da minha pessoa, e ali acontece. Acontece, meus irmãos. Jesus no meio de nós. Ele vem, ele se sacrifica por nós de forma incruenta, de forma mística no sacrifício da missa. E depois ele se torna alimento para nós, alimento da nossa alma. Que pena que muitos católicos abandonaram a Igreja Católica e ficaram sem a Eucaristia. Eu não sei como é que eles vivem sem a Eucaristia, meus irmãos. Nós não conseguimos viver, porque é o alimento da nossa alma. Louvado seja Deus por você ser católico. Não abandone o catolicismo por nada. Mesmo que você esteja vendo muitas coisas aí que talvez não esteja muito boa, continue sendo católico, persevere até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis o mistério da fé.